Tópico 2, apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento. Quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus, 2 Tessalonicenses 2,3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4,1. No Antigo Testamento vemos que por muitas vezes os israelitas apostataram-se abandonando o Senhor e a sua lei, mas eles receberam a recompensa por se desviarem do Senhor. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando-lhes a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Então, por que existe apostasia? Como é que a pessoa chega na apostasia, se desviar do legítimo evangelho? Então ele esteve, quem apostata é quem já esteve no evangelho, quem já esteve salvo, quem recebeu o Espírito Santo, foi salvo. E ele abandona essa fé. Por quê? Olha só, está escrito aí bem claro. Olha aí, o que ele fez? Ele deu ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então aqueles que ficam aí ouvindo conversa de profeta, de falso mestre, dizendo-se o próprio Cristo, trazendo mensagens falsas. Então pessoas que vão por esse lado, pelo engano, estão aí ouvindo mentiras para agradar as pessoas. Então cuidado com isso. O que está agindo essas pessoas são espíritos que adivinhantes, são demônios. E as pessoas vão atrás, como cordeirinhos mesmo, mansinhos, e vão seguindo esses falsos pastores, esses falsos mestres. Veja a vida deles, eles vivem em pecado. A maioria, pode olhar, ou estão em adultério, ou estão enriquecendo às custas dos outros, estão enganando as pessoas. Pode olhar, todos eles. Você não vai ver aí um falso profeta, um falso mestre, pobre, simples, que tem uma vida normal. Não. Não vai ver pessoas que são realmente honestas, que estão lutando contra o pecado, que estão defendendo a palavra de Deus, que estudam, ensinam realmente a palavra de Deus corretamente. Esses aí você não vai ver com falsas profecias, com enganos. Mas esses que estão se dando bem, que parece que estão se dando bem financeiramente, esses que estão vivendo em adultério, pode ter certeza, são falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, estão enganando as pessoas e estão indo de mal a pior. Você vai ver o fim deles, espere e você verá. Essas pessoas estão desviadas, mas estão dentro da casa de Deus, estão participando da Santa Ceia, estão dirigindo muitas vezes até igrejas, são pessoas bem vistas pela sociedade, muitas vezes estão envolvidos com a política. Pode reparar direitinho. E tome cuidado. A maioria estão vivendo ou em adultério mesmo, ou estão vivendo em adultério espiritual, que é assim que é considerada a apostasia. Deixar o Espírito Santo para colocar no lugar do Espírito Santo um outro espírito, demônio. Tópico 3, doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4,1. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como por exemplo a confissão positiva, teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices e misticismos que corrompem essa doutrina.
Sabemos que Satanás é enganador, ele procura de todas as formas iludir os crentes a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso, precisamos estar vigilantes. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar, etc. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus 12:14. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem santificação. 1 de Pedro 1,15. Por não conhecer a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. Então aqui nós temos duas pistas, para descobrir essas pessoas. Aí temos aí, por exemplo, confissão positiva, teologia da prosperidade. Então a maioria das pessoas, ela começa bem, até boa intenção eles têm, mas de repente estão envolvidos aí dentro dessa doutrina. Confissão positiva, acham que tudo o que acontece é porque ele falou que tem que acontecer. Então ele começa a exigir que Deus faça as coisas. Não é Deus faz por si próprio, mas a pessoa que exige que Deus faça, ele manda em Deus. Começa a achar que se ele falar só coisa boa, vai acontecer só coisa boa. Então é uma teologia. E tem a prosperidade financeira, As pessoas acham que o pobre vai para o inferno, não tem nada a ver com Deus. E o rico é que está bem com Deus. É o contrário que o Evangelho ensina. Mas eles acreditam. Nós podemos ver aí, veja por exemplo, a Universal. A Universal é uma fábrica de dinheiro. Teologia da prosperidade ensinada, pregada de todo jeito. Cresceu, cresceu. Continua grande, continua. Porque é o engano. Quantos saíram da verdadeira e legítima fé e foram para essas igrejas, para essas denominações que pregam aí prosperidade financeira, riquezas? E quantos estão dentro das próprias igrejas que antes ensinavam a verdade, que isso é diabólico, mas estão adotando essas teologias para segurar o povo dentro da igreja? Porque a confissão positiva e teologia da prosperidade acontece dentro da Assembleia de Deus também. Acontece dentro das igrejas que são verdadeiras também. E estão levando muitos ao engano. Muitos a apostatar, a deixar a fé verdadeira. Quantos estão seguindo Mamon ao invés de estarem seguindo a Deus? Nós temos visto aí o crescimento das pessoas aceitando homossexualismo, lesbianismo, pessoas aceitando aborto, pessoas aceitando aí famílias, como se homem fosse mulher, destruindo as famílias, homem se casando com homem, mulher com mulher. Muitos estão aceitando isso, até defendendo essas coisas. E o pecado vai se alastrando. Quantas igrejas estão sendo dirigidas hoje por pessoas que estão vivendo em adultério? Porque se casaram de novo. Adulteraram e se casaram de novo. São adúlteros e estão dirigindo a igreja. E igrejas da Assembleia de Deus. Não é só das outras denominações. Da Assembleia de Deus também. Então veja só, cada dia aumenta mais isso. Virou um império a ser defendido a todo custo. Luta pelo poder. Enriquecimento ilícito. Superfaturamento das coisas. Dentro da igreja. Então, cada dia mais a corrupção vai tomando de conta. A mentira, o engano. Isso aumentando cada dia mais. Então tomemos cuidado. Aprenda a olhar, a ver. Não ande com essas pessoas, não. Você vai ver o fim deles. Você vai ver para onde eles estão indo. Já já. Jesus vem buscar a igreja. E aí você vai ver quem é a igreja na verdade. Tópico 4. Perseguição aos crentes.
Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Mateus 24:9. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguições. Quantos nas universidades não são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem sua fé em Cristo? Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos quanto o cristianismo. Mas há uma promessa para os que forem fiéis na tribulação. Mateus 5, 11 e 12. Em algumas nações, a perseguição não é velada, mas torna-se bem explícita, como, por exemplo, na Síria, na Coreia do Norte, na China, em países do norte da África. Segundo a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes do Estado Islâmico. Então, perseguição aos crentes. Existe uma perseguição velada, quer dizer, oculta, né? Uma perseguição que existe, mas quase ninguém percebe que existe. Então, por exemplo, no Brasil existe perseguição? É evidente que sim. Nós temos visto aí quanta coisa tem sido colocada contrária ao Evangelho, quantas coisas que ofendem o legítimo Evangelho, que ofendem os crentes, estão sendo colocadas, empurradas na marra, né? Quantos crentes na universidade, se ele disser que é crente, ele é perseguido, as pessoas fazem chacota, né? O bullying aí é normal na vida do crente, mas para as pessoas não existe nem bullying quanto crente, né? Então, existe aí um movimento grande contra aqueles que se declaram crentes, contra aqueles que se dizem que devem permanecer virgens e várias outras coisas. Então existe uma perseguição, agora meio oculta. Agora existe a perseguição explícita, aquela que todo mundo sabe que existe. Então na Coreia do Norte, por exemplo, falou que é cristão, condenado à morte na mesma hora. Nos países lá islâmicos, né? Veja aí a perseguição contra os cristãos. Prega o Evangelho lá para você ver. Eles não aceitam. Lá você pode entrar, se tiver algum cristão lá, morando lá ou visitando lá, tudo bem, pode ir na casa dele conversar e tal. Mas se você falar com um deles sobre Cristo, você pode ser morto a qualquer momento. E, como o Estado Islâmico, por exemplo, lá na Síria e outros países que eles estão presentes, eles perseguem mesmo para matar. Não importa se você está lá visitando, se você tem parente, se a pessoa é cristã, se não é, não importa. Falou de Cristo, está carregando uma Bíblia, qualquer coisa, você morre mesmo.